Caros jovens, muito bom dia. É um prazer poder falar com vocês. Esta aula, como sempre eu digo, é maravilhosa. Nós estudaremos hoje Elamã, de 13 a 16. Samuel, um profeta lamanita, foi pregar aos nefitas. Os nefitas já estavam afastados da verdade, estavam corrompidos, mas os profetas Deus sempre enviou, independente de raça, de cor. Nós temos agora um profeta lamanita que prega com muito poder para abençoar aqueles que se consideravam filhos do convênio. Então, para começar, nós vamos passar um pequeno vídeo, tá? Falando sobre os atalaias na torre, sobre os profetas. Na antiga Israel, o senhor da vinha protegia o valioso fruto contra os salteadores. Ele ordenava que se construíssem cercas e muros à sua volta e que ficasse uma sentinela na torre para dar o alarme enquanto o inimigo ainda estivesse longe. O posto de observação elevado da sentinela permitia-lhe ver o que outros não viam e proteger a vinha de perigosos ataques. Hoje, o Senhor deu-nos proteção semelhante. Chamou profetas e apóstolos que funcionam como vigias na torre que nos avisam dos perigos de nossa época. Vocês vivem em um mundo de terríveis tentações. A pornografia, com sua imundície ignóbil, varre a terra como uma horrível maré que a tudo absorve. Ela é venenosa. Não leiam esse tipo de coisas, nem assistam a elas, pois os destruirá se o fizerem. Roubará seu autorrespeito e os privará da sensibilidade para as belezas da vida. Irá arrasá-los e chafurdá-los em um pântano de maus pensamentos e possivelmente de más ações. Mantenham distância dela. Fujam dela como fugiriam de uma doença pestilenta, pois é igualmente mortal. Com o número crescente de conversos, precisamos de um esforço significativamente maior no sentido de ajudá-los a encontrar o rumo. Vocês precisavam ver, cara. Meninas? Oi. Emily, estas são Gênica e Brighton. Esta é Emily. Ela e a família foram batizadas na semana passada. Depois dou uma passadinha pra te ver. Todos esses conversos precisam de 3 coisas: fazer um amigo, ter uma responsabilidade e ser nutridos pela boa palavra de Deus. Para nós é um dever e uma oportunidade proporcionar-lhes estas coisas. Ai, pessoal, eu tenho que contar o que minha irmã fez. Pois ontem à noite o Jared veio buscá-la. Aí eu abri a porta e dei com ele cheio de laranja entre os dentes. Minha irmã dela abriu a porta de uma máscara. Não, vocês precisavam ver. Imagina a situação. O Salvador demonstra ter o eterno desejo de proteger-nos. Ele mostra-nos o caminho sempre da mesma forma. Embora use diferentes meios para alcançar todos os que estão dispostos a aceitar, o seu convite, a mensagem transmitida dos seus profetas, é seu principal meio de comunicação quando o povo está qualificado para ter os profetas de Deus em seu meio. Os servos autorizados têm o compromisso de admoestar o povo, mostrando-lhe o caminho seguro a seguir.
Então, minha primeira pergunta é: o que você aprendeu sobre o papel dos profetas no plano de nosso Pai Celestial? Nós temos ali o presidente Hinckley. Essa é a primeira pergunta, desculpe, essa é a primeira pergunta que você tem que responder lá no formulário. O que você aprendeu sobre os profetas no plano de nosso Pai Celestial? Nós temos o presidente Hinckley, né, administrando os jovens contra a pornografia e também para ajudar os recém-conversos com um número crescente. Este número ainda continua crescendo, né? Todos eles precisam de amigos, todos eles precisam de responsabilidade, todos eles precisam ser nutridos pela palavra de Deus, todos eles precisam entrar na rodinha, né? Essa roda precisa ser ampliada, ela precisa ser alargada, né? Ok? Então, o que você aprendeu sobre esses homens, o papel deles, né? Com certeza, eles são o atalaia na torre, eles existem para nos proteger, eles existem para alertar-nos contra os perigos, né? Pelos perigos que nós temos hoje em dia. Uma coisa que nós gostaríamos de tratar agora é que a mensagem do profeta não não vem dele. A mensagem do profeta vem de Deus, ok? Não é do profeta, tá? Ela vem de nosso Pai celestial. E vamos ver algumas escrituras para que a gente possa compreender um pouquinho a respeito disso, ok? Deixa eu compartilhar novamente aqui, ok? Em Elamã 13, nós vemos o seguinte, do 3 ao 7. Elamã 13, 5 e 7. E disse-lhes eles: Eis que eu, Samuel, Lamanita, digo as palavras do Senhor, que ele me põe no coração. Digo-vos as palavras do Senhor, que ele colocou no meu coração. A mensagem do profeta não vem dele, vem do Senhor. E eis que pôs em meu coração que devo dizer a este povo que a espada da justiça está suspensa sobre ele, e não se passarão 400 anos antes que caia sobre eles a espada da justiça. E eis que isso foi me anunciado por um anjo do Senhor, e ele trouxe boas novas à minha alma. E eis que vos fui enviado para anunciar isso também a vós, para que tenhais boas novas. Mas eis que vós não me quisestes receber. Temos recebido as palavras do presidente Nelson, temos recebido as palavras dos 12 apóstolos, temos recebido as mensagens da primeira presidência, aceitamos elas. Lembra que aceitar é quando nós colocamos em prática, não quando nós levantamos a mão. É claro que todas as autoridades gerais e para nossa segurança precisamos apoiar, mas apoiar significa trabalhar, apoiar significa seguir, apoiar significa abençoar a nossa vida também, por meio daquilo que estes homens estão ensinando. Vamos continuar aprendendo um pouquinho mais sobre isso. Em Lamã 14, 9 diz: E eis que assim me ordenou o Senhor, por seu anjo, que eu viesse dizer-vos isso. Sim, ordenou que eu vos profetizaste estas coisas. Sim, ele disse-me: clama a este povo, arrependei-vos. A mensagem veio do Senhor. Vamos ver uma outra escritura agora também, Doutrina e Convênios 1, no versículo 38. O que eu, o Senhor, disse está dito, e não me desculpo. E ainda que passem os céus e a terra, a minha palavra não passará, mas será toda cumprida, seja pela minha própria voz ou pela voz dos meus servos. É o mesmo. Voz do profeta, voz de Deus. Voz de Deus, voz do profeta. As palavras do Senhor vão ser todas cumpridas, seja pela voz do presidente Nelson, seja pela voz do presidente Hinckley, seja pela própria voz do Espírito, a própria voz de Deus. Os profetas não têm uma mensagem pronta. A mensagem vem de Deus, é aquilo que Deus espera e que Deus alerta. E por causa de seu grande amor, Deus tem chamado profetas para que possam nos inspirar, para que possam nos instruir, para que possam nos edificar, para que possam nos mostrar um caminho seguro de volta
ao lar. Em Doutrina e Convênios 21, do 4 ao 5, diz o seguinte: portanto, vós, ou seja, a igreja, dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos que ele vos transmitir, à medida que ele receber, andando em toda a santidade diante de mim. Pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda paciência e fé. Paciência e fé não é para com o profeta, não. Paciência e fé é com nós mesmos. Temos que exercer fé em Cristo, mas temos que ter paciência, porque algumas vezes nós vamos buscar aplicar as palavras dos profetas e talvez nós vamos errar. E nós temos que praticar e repraticar e continuar praticando. Se nós tivermos paciência com nossos próprios desafios e nós continuarmos perseverando, nós conseguiremos cumprir ou fazer aquilo que os profetas estão nos dizendo. Segunda pergunta para você responder lá no formulário: como o entendimento dessa verdade afeta a maneira de como você ouve os profetas? Estamos perto de uma conferência geral. Ela vai acontecer em algumas semanas. Como eu tenho me preparado para essa conferência geral? Como ela tem sido uma grande bênção, essa preparação, para que eu possa estar pronto para ouvir o seu profeta, para que eu possa estar pronto para receber a mensagem de Deus para mim, ok? Então, o que eu gostaria de fazer agora é o seguinte. Esta é a última mensagem do presidente Nelson, ok? Então, o presidente Nelson, ele falou na última conferência sobre alegrar-se com a dádiva das chaves do sacerdócio. Você deve pegar um outro discurso depois. Eu vou fazer com esse discurso. Eu gostaria que você pegasse um outro discurso do presidente Nelson e você pudesse colocar, essa vai ser a resposta que você vai dar lá no formulário, ok? Buscar, tá bom? Nesse discurso que você pegou do presidente Nelson, tá? As frases que você acredita que ele foi inspirado, as frases que vêm de Deus. Todo o discurso veio de Deus, tá? Mas eu gostaria de parafrasear algumas das coisas que o presidente Nelson ensinou e que para mim vieram do céu. Tá? Então ele fala sobre as chaves do sacerdócio, ele fala sobre coligar a Israel, mas ele dá uma grande promessa aqui. Ele diz o seguinte: nada vai ajudá-los mais a agarrar-se à barra de ferro do que adorar no templo, com a frequência que suas circunstâncias permitam. Cada um de nós, jovens, mesmo só indo no batistério, nós vamos lá para fazer as ordenanças por aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho durante essa vida. Mas você tem que ir lá para adorar a Deus. Aquela é a sua casa. Vocês podem adorar a Deus no jardim do templo. Vocês podem adorar a Deus na entrada. Vocês podem adorar a Deus no corredor, que vocês têm que ser acompanhados por um adulto. Mas vocês podem depois adorar a Deus ali no batistério. Ver a obra de Deus. Que grande obra é aquela que é realizada no batistério? Que grande obra é aquela que é realizada na sala onde se faz as confirmações e as pessoas recebem o Espírito Santo? Ele diz que nada vai ajudá-los mais a agarrar-se à barra de ferro, a ouvir os profetas, ok? A estudar as Escrituras, a seguir nesse caminho estreito e apertado que conduz à árvore da vida, que é o próprio Cristo, do que a frequência ao templo, do que a adoração a Deus no templo. Nada vai protegê-los mais ao se defrontarem com as névoas de escuridão do mundo. Nada vai fortalecê-los mais seu testemunho de Jesus Cristo e sua expiação, ou ajudá-los a compreender melhor o magnífico plano de Deus. Nada vai acalmar mais uma alma agitada. Nada vai acalmar mais seu espírito durante um momento de dor. Nada abrirá mais os céus. Nada. O templo é o portão que abre para as maiores bênçãos que Deus reservou para cada um de nós. Que grande bênção, sinto profundamente que ele foi inspirado
por Deus ao deixar essas palavras tão poderosas. Nada vai nos proteger mais, jovens, do que o trabalho da história da família, a realização desse trabalho no templo. Nós, todos nós, somos convidados a coligar Israel de ambos os lados do véu. Tanto em sermos missionários, em falarmos para as pessoas, quanto trabalharmos na salvação, na procura desses nomes. Será que eu tenho feito isso? Será que você, como jovem, tem despendido seu tempo nisso? Então, a próxima pergunta você vai responder dessa maneira. Escolha outro discurso, ou pode ser esse discurso também, tá bom? E coloque as palavras que você acredita que foram inspiradas pelo poder do Espírito Santo. Ok? E agora a última parte, tá? Eu gostaria de ler essa declaração do presidente Kimball. Ele diz o seguinte: os profetas não podem modificar a mensagem do Senhor simplesmente para não ferir as suscetibilidades das pessoas. São bondosos demais para serem cruéis a tal ponto. Sou muito grato pelo fato de profetas não buscarem a popularidade. Muitas vezes os profetas também não são populares, porque eles vão pregar contra a iniquidade, eles vão nos chamar ao arrependimento, assim como aquele vídeo que nós vimos agora há pouco, falando sobre ficar longe da pornografia. Os profetas têm que ensinar a respeito disso, porque eles vão falar a mente e a vontade do Senhor, né? Gostaríamos agora de falar um pouquinho sobre que o poder de Deus está sobre todos os profetas, tá? Sobre Samuel Lamanita, que nós estamos estudando, sobre o presidente Nelson, sobre Joseph Smith, sobre todos os profetas que nós temos desde Adão até hoje. Então diz o seguinte: então aconteceu que muitos ouviram as palavras de Samuel Lamanita proferidas de cima das muralhas da cidade, e todos os que acreditaram em suas palavras saíram à procura de Nefe. Nefe era o profeta também naquela época. E quando o encontraram, confessaram-lhe seus pecados e não os negaram, desejando ser batizados no Senhor. E todos que acreditavam nas palavras de Samuel, porém, ficaram irados. E todos os que não acreditavam ficaram irados contra ele. E jogaram-lhe pedras sobre a muralha. E também muitos lhe atiraram flechas enquanto se encontrava em cima da muralha. Mas o Espírito do Senhor estava com ele, de modo que não conseguiram atingi-lo com suas pedras, nem com suas flechas. Pensa nisso, ele estava em cima de uma muralha, estava pregando, e eles atacavam pedras, atacavam suas flechas, e não conseguiam atingir. O Espírito protegia Samuel, e com poder ele pregava ao povo, e as flechas eram conduzidas para ele. E ele estava lá, calmo, pregando com poder, independente daquilo que aqueles que não acreditavam, daqueles iníquos que estavam jogando tudo contra ele. Ele estava tranquilo, o poder de Deus estava protegendo ele. Ora, quando viram que não podiam atingi-lo, muitos mais acreditavam em suas palavras, de modo que se dirigiram a Nefe, a fim de serem batizados. Porque eis que Nefe estava batizando, e profetizando, e pregando, e proclamando arrependimento ao povo, mostrando sinais e maravilhas, fazendo milagres entre o povo, para que soubessem que Cristo viria em breve. Nós temos aqui um outro profeta fazendo tantas coisas, né? Revelando-lhes coisas que logo aconteceriam para que soubessem e lembrassem na hora de sua vinda anunciada de antemão, para que acreditassem. Portanto, todos os que acreditavam nas palavras de Samuel dirigiram-se a Nefe para ser batizados, mostrando-se arrependidos e confessando seus pecados. E a maior parte deles, porém, não acreditou nas palavras de Samuel. Por isso, quando viram que não podiam atingi-lo com suas pedras e flechas, gritavam aos capitães, dizendo: agarrai este homem, agarrai-o, porque eis que está possuído por um demônio. E por causa do poder do demônio que está nele, não podemos atingi-los com nossas pedras, com nossas flechas, né? Portanto, agarrai-o e levai embora. E quando avançaram para deitar-lhe mão,
eis que ele se atirou da muralha e fugiu de suas terras, sim, para o seu próprio país, e começou a pregar e a profetizar entre seu próprio povo. Os profetas têm poder, poder ao pregar. Podemos ver isso no presidente Nelson. Podemos ver isso em todos os profetas da dispensação. Como eles ensinam com o poder. Podemos sentir o poder de Deus em nossas vidas quando colocamos nossos ouvidos e nosso coração e atentamos para aquilo que eles ensinam. Gostaria de propor um exercício para que nós pudéssemos terminar, tá bom? Que vocês procurassem, tá? Nesses profetas, nós já colocamos as 3 perguntas lá que vocês devem responder, mas esse seria um exercício tão bom que cada um de vocês fizesse, para que vocês pudessem sentir o poder e a confiança de Deus que Ele depositou nestes homens. Eles foram pré-ordenados, eles não foram preparados nessa terra para ser profetas de Deus, eles foram preparados na pré-existência, por causa de sua fé, por causa de suas boas obras, e por causa de tudo aquilo que eles são, e por causa de tudo aquilo que eles vão representar aqui. Eles são homens consagrados, como eu amo os profetas de Deus. E o exercício é o seguinte: ao estudar qualquer um destes aqui, você pode pegar aqui em Gênesis, olha, você consegue ver as referências, Moisés, Pedro ou Joseph Smith, tá? Joseph Smith, História de 15 a 25, Atos 12, de 4 a 11, Êxodo 14, de 21 a 30, e Gênesis 7, 7, 10 a 13, 17 e 23, tá? Aonde você vê que estes homens tinham o poder de Deus? Quais frases nas Escrituras ensinam a respeito disso, né? Como um homem com o seu poder pode dividir o Mar Vermelho? Impossível. Como um homem pode conduzir os animais calmamente, o leão, o tigre, para dentro de uma arca? Como um homem pode escapar de uma prisão? Como um homem como Joseph, pode foi Deus o Pai, seu Filho Jesus Cristo. Amo os profetas de Deus, como eu sou grato por cada um deles. Eu sei que eles foram pré-ordenados, eu não tenho nenhuma dúvida, tá? E precisamos honrar os profetas. Honramos os profetas quando guardamos os mandamentos que vêm por meio deles. Que Deus possa abençoá-los imensamente ao buscar conhecer mais sobre a vida do presidente Nelson, ao ouvir mais o presidente Nelson. Qual é o profeta mais importante? É o profeta atual. Não existe um profeta mais importante do que ele. Nós temos uma época inexistente em qualquer outra época da Terra. A iniquidade tem aumentado, a fome tem aumentado, as guerras têm aumentado, desastres ecológicos e tantas outras coisas. O mundo todo está em convulsão. Graças damos. Ó Deus, por um profeta que nos guia no tempo atual, por mandar-nos a luz do Evangelho. Que grande bênção é ter este homem tão bom, sendo o profeta de Deus, o presidente Russell M. Nelson. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, possa abençoar suas famílias também, ao seguirmos os profetas de Deus. Deixa essa aula parte do meu amor e parte do meu testemunho, no sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.